Como estudar os ossos do carpo? Vamos ver hoje quais são as melhores práticas para você não se perder nesse assunto. Que eu sei que a galera que acha que é super cabuloso, mas eu vou mostrar para você hoje que tem dificuldade nesse assunto, que é um assunto super simples e fácil de entender. Se você seguir a regra que eu te passei na aula ao vivo ontem. Então começa a utilizar essas técnicas que a gente passa aqui. Primeira coisa, domine os nomes em anatomia, ou seja, aprenda a nomenclatura anatômica. 2. Divida em partes. Faça divisões. 3. Faça analogias. Se você estudar as partes da anatomia dessa forma, entendendo os nomes, fazendo as divisões e fazendo correlações, sua vida vai ficar muito mais fácil e você nunca mais vai patinar nesse assunto que são os ossos do carpo e muitos outros assuntos que você tem por aí. E antes de começar esse vídeo, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino de notificações, que aí você recebe todas essas aulas aqui e as notificações de vídeos ao vivo numa notificaçãozinha aí do seu celular. E já deixa também aquele like, porque essa aula vai ser braba. Então vamos ao assunto do vídeo. Ossos do carpo. Como aprender esses carinhas aí? Então tá aqui, ó. Terror da galera. Vocês ficam tudo decorando, né? Esquece decoreba, cara. Vem comigo aqui, ó. O que a gente tem aqui no carpo? Vamos entender aqui o que é o carpo. O carpo é a mesma coisa que o punho. Então a gente tem aqui o antebraço, aí a gente vai ter o punho, onde a gente tem os ossos do carpo, a gente vai ter a mão, onde a gente tem os metacarpos, e os dedos, onde a gente tem as falanges. Então essa região do carpo aqui, ó, é o que a gente chama de punho. Deixa eu falar um negócio para você que está chegando agora aqui, está começando agora na anatomia. Isso aqui é punho, não pulso, tá? Pessoal que chama de pulso, pulso você tem em várias partes. É que aqui, como tem o pulso da artéria radial que o pessoal coletava, o pessoal começou a chamar isso aqui de pulso. Mas pulso a gente tem em toda parte. Tem aqui na artéria radial, tem na artéria subclávia, tem na carótida, tem na femoral. Pulso tem em várias partes. Punho você só tem na mão e é a região do carpo. São 8 os ossos do carpo, então tem 8 ossos no punho. Então quando você tem um problema nessa região aqui, ó, isso aqui é um problema no punho. Se você tem um problema no rádio e na una, você tem um problema no antebraço. Se você tem um problema nos metacarpos, você tem um problema na mão, por aí vai. Então é importante que você saiba definir essas partes. Então vamos entender aqui, ó. São 8 os ossos do carpo. Por que você não consegue aprender essa desgraça aqui? Porque você começa a estudar tudo junto aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, entender os nomes que a gente tem aqui. Então olha os nomes que a gente encontra aqui, ó. Olha que desgraça que inventaram, mas você vai ver que faz sentido quando a gente fizer correlações. Olha aqui, ó. Escafoide, é esse primeiro aqui, ó. Olha esse nome, escafoide, ó, desgrama de nome. Esse segundo aqui, ó, não é tão ruim esse aqui, ó. Semilunar. Aí eu tenho esse terceiro aqui, ó, que é o piramidal, também não é tão ruim. E sobre ele eu tenho um osso chamado pisiforme, aí ferrou também, né? Então os dois nomes estranhos aqui, vocês viram que é escafoide e pisiforme. Aí eu tenho aqui, ó, trapézio, trapezoide, vocês estão vendo o nome aqui, ó. Aí esse osso grandão aqui, ó, que é o capitato. E esse outro aqui que tem um gancho, que é chamado amato. Então, quando a gente olha separadamente isso, fica complicado mesmo de entender a lógica da parada. Então, a primeira coisa que você tem que entender, lembra que a gente falou sobre os nomes? Entenda os nomes primeiro. Aí eu fiz um esqueminha aqui para você nunca mais esquecer. O que é um escafoide? Esse nome escafo significa barco, escuna. Ioide significa parecido com.
Então o escafoide é o nosso barquinho, porque ele vai ter esse formato aqui, ó. Formato de casco de barco, casco de escuna, é esse aqui, ó. Então os anatomistas antigos olharam o formato dele, onde ele se articula com o rádio, e ele tem esse formato aqui, ó, que é um formato convexo aqui nessa região. Então por isso eles deram o nome de escafoide, que é parecido com um barquinho. Isso é o nome do grego. Toda vez que tem oide no final é o nome grego. O semilunar, que é esse aqui, ó, o que é semi? Metade. Lunar, lua. Então o semilunar o que é? É uma meia-lua. Tá? Então o semilunar é uma meia-lua. Então eles atribuíram o formato do semilunar com uma meia-lua. Eles faziam o que eles podiam. O terceiro, piramidal. Evidentemente, o piramidal tem forma de pirâmide. E o que fica sobre o piramidal aqui, esse redondinho, é o pisiforme. O que significa pisi? Ervilha. Forme em forma de. Então, o osso pisiforme é o ervilhinha. Ele tem forma de ervilha e fica sobre a pirâmide. É como se a ervilha estivesse aqui em cima da pirâmide. Então, aqui o que a gente fez? A gente entendeu os nomes. A gente entendeu que escafoide é parecido com um barco, semilunar é uma meia-lua, piramidal é em forma de pirâmide e pisiforme é em forma de ervilha. Então aqui a gente já dominou os nomes e fez algumas correlações. A gente já fez aquela parte 1 e 3. Aí a gente tem aqui outros ossos aqui, ó. Então aqui a gente tem o trapézio, ó. O que é um trapézio? Um trapézio é uma forma geométrica que tem dois lados paralelos e dois lados que não são paralelos. Então, quando você vê aqui, ó, eu tenho esses dois lados aqui que são paralelos e esses dois outros que não são, que é o formato desse ossinho aqui, ó. O trapezoide, ele também é parecido com esse formato aqui, ó. Então, o trapezoide também é parecido, né? Tem o formato de um trapézio. Ou seja, o que é um trapézio? É uma figura geométrica que tem dois lados paralelos e dois lados não paralelos aqui. Então, essas duas imagens, apesar de serem diferentes, elas compreendem também trapézios, tá bom? Então, aqui o trapézio e aqui um parecido com o trapézio também, o trapezoide. O capitato aqui, esse nome capitato, ele vem de caput. O que isso significa? Cabeça. Ele é o maior osso do carpo aqui, ó. Tá? Então, por isso que ele foi chamado de cabeça. É a cabeça do carpo, é o maior osso do carpo. Então, a gente vai chamar ele de cabeção aqui, ó. Então, tem aqui o nosso ETzinho cabeçudo aqui, ó. Então, é o capitato. Cabeçudo aqui, ó. Cabeção. E o último osso aqui que a gente tem é o amato. O amato, esse nome amato, significa que possui um gancho, tá? Então, esse nome amato é um osso ganchado, tá? Então, eu pus aqui o capitão gancho para vocês não esquecerem aqui. Porque o osso amato, ele tem um gancho que é chamado âmulo. Então, amato é em forma... Esse nome amato significa gancho. O âmulo é gancho também. E atualmente, você sabe que esse osso aqui, ele é chamado de uncinado, que vem de uncus, né? Que uncus também é gancho. Então, todas as analogias que o pessoal fez para nomear esse osso aqui vieram de acordo com um gancho. Então, é o osso ganchado aqui, ó. Aí tem aqui o capitão gancho. Então, quando a gente faz isso, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente dominou os nomes, entendeu os nomes. E a segunda coisa, a gente fez correlações. O que faltou aqui? A gente dividir em partes, que foi o que a gente fez na aula anterior, que eu sugiro que vocês assistam. Isso vai ficar muito mais fácil para vocês. E olha só, como que a gente faz isso aqui para você entender facilmente, ó. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de desenho aqui, pegar minha canetinha aqui, ó. Se eu dividir o meu carpo aqui, ó, isso aqui é o carpo, ó. Isso aqui são os ossos do carpo, ó, que é a região do punho. Então eu vou desenhar do mesmo jeito aqui, ó. Então isso aqui
São os 8 ossos do carpo aqui, ó. Legal. Como que a gente aprende isso agora? Dividindo em partes. Então eu vou dividir os ossos do carpo em 2 fileiras aqui, ó. 2 fileirinhas, ó. Onde a fileira mais próxima ao rádio aqui, ó, é chamada de fileira proximal. Então essa aqui é a fileira proximal do carpo, ó. Porque fica mais próximo ao rádio, tá? E o rádio fica mais próximo ao tronco. A fileira de lá, mais próximo aos metacarpos, cadê minha coisinha aqui? Eita, não tá aqui, ó. É a fileira distal do carpo aqui, ó. Então a gente tem 4 ossos na fileira proximal do carpo. Cadê meu negócio aqui? Eita, cadê minha setinha? Ah, tá aqui, ó. Minha seta. Então a gente tem 2 fileiras de ossos no carpo, a fileira proximal e a fileira distal. Como vocês estão vendo aqui, ó, uma fileira proximal com 4 ossos e aqui uma fileira distal também com 4 ossos. Quais são os 4 ossos da fileira proximal? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Então tá aqui, ó, os 4 ossos da fileira proximal: escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, ou seja, barquinho, meia-lua, piramidal e o ervilhinha. Fileira distal do carpo, que está aqui, ó, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Trapézio, trapezoide, cabeção e ganchado. E para você fixar melhor, eu fiz um esquemático legal, vou deixar a imagem aqui para vocês terem essa imagem mental. E o que a gente faz? Divide em 2 fileiras. A fileira proximal do carpo tem 4 ossos: o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme sobre ele. Fica ligado quando vocês veem raio-x, porque quando você vê um raio-x palmar, você vai perceber que você vê o piramidal e o pisiforme como uma coisa só, fica uma coisa bem branca assim, porque o osso pisiforme fica sobre o piramidal, eles ficam sobrepostos, então dá uma imagem mais branca. E eu tenho aqui a fileira distal do carpo. A fileira distal do carpo apresenta os ossos trapézio, trapezoide, capitato e amato. Essa regra que a gente usa para facilitar para vocês, ela é feita de lateral para medial. Então a gente está em posição anatômica, a gente está contando de lateral, lateral onde você tem o dedão, para medial, ok? Então o rádio é o osso lateral do antebraço e a ulna é o osso medial. Então essa regra que eu fiz para vocês está contando de lateral para medial. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme na fileira proximal. Trapézio, trapezoide, capitato e amato na fileira distal. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o joia, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E eu vou te fazer um convite. Semana que vem, dia 20, começa o evento comemorativo de 10 anos do canal Anatomia Fácil e você não pode perder. Já tem uma galera fazendo inscrição e você não pode ficar de fora. Se você quer aprender aulas de anatomia humana descomplicada, aqui é o seu lugar, onde você aprende anatomia de uma forma simples e direta, com aulas como essa. E naquela semana do dia 20, no evento comemorativo, a gente vai ter muito conteúdo de anatomia destrinchado para você aprender conteúdos complexos de uma forma super simples. Link na descrição e participe!